Sua saúde em dia. Doutor, eu queria saber. Doutora, como é que eu faço? Consultório Super Rádio. O mau humor não é apenas um problema que atrapalha a convivência social. Quando é muito frequente, pode se tratar de uma doença, sabia dessa? Que precisa inclusive de tratamento, chamado distimia, o distúrbio psicológico que atinge 3% da população mundial, o que significa cerca de 180 milhões de pessoas no mundo todo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Para falar um pouco mais a respeito desse assunto, nós vamos conversar com Miriam Duarte, a psicoterapeuta holística e presidente do IPOM, Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente. Doutora Miriam, boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso recebê-la aqui, viu? O prazer é todo meu. Doutora Miriam Durante, a nossa psicoterapeuta. Não é doutora, é Miriam só, por favor. Eu sou psicoterapeuta holística. Correto. Então, Miriam Durante. Isso. Então tá certo. Miriam, por que a distimia ainda é tão desconhecida pelas pessoas? Porque a distimia é meio confundida. A gente confunde um pouquinho com um temperamento meio complicado. Na maior parte das vezes, a gente fala assim, aquela pessoa tem uma personalidade, um temperamento muito complicado, ela é muito rabugenta. Sabe, a gente confunde um pouquinho. Sabe aquelas pessoas que estão sempre achando que a vida, tudo está contra, ela está sempre de mau humor, ela está sempre cabisbaixa, tudo para ela é negativo. Então, isto não é só um mau humor constante. Isso já passa de mau humor constante e atinge 3% da população mundial. Só que as pessoas não se dão conta disso. Então, para que se dê conta disso, você precisa começar a se conhecer um pouco mais, a se perceber um pouco mais, a ver que você tem algumas coisas. Por isso que eu estou fazendo uma pesquisa, o IPOM esse mês está fazendo uma pesquisa no adulto e na criança também. Para você começar a perceber se você tem essa irritabilidade constante, vai? Entendi. Bom, a gente falou de alguns sintomas aí. Agora, Miriam, quais são outros que a gente poderia enumerar aqui? Por exemplo, quando a gente começa a ligar o sinal de alerta. Olha, tem vários sintomas. Por exemplo, se você apresenta bruxismo, que é o ranger dos dentes à noite, ou mesmo se você tem hipertensão, a qualidade do seu sono não é bom, você tem dificuldade de concentração, se você fica o dia inteiro com aquele mau humor, sabe aquela coisa que você tem vontade de matar você acorda e você não quer, olha para o lado, ao invés de você dizer bom dia, você já acha que para que você vai falar bom dia para a pessoa? Tem gente assim, viu? Muitas pessoas nessa situação. Exatamente. Quando você entra num elevador, que você diz bom dia e a pessoa te olha como se você tivesse feito a pior coisa do mundo. Verdade mesmo. E tipo, né? E você está começando o dia, quer dizer, se a pessoa já começa o dia assim, nessa amargura, imagina no final do dia. Tá péssima, né? Exatamente. Então, tem algo de errado com você. Porque se isso acontece uma vez, tudo bem. Agora, se isso é constante, se todos os dias você acorda desse jeito, você tem que procurar ver que tem algo de errado, sim. Então, procure uma ajuda. Se você não consegue resolver sozinho, procure uma ajuda. Não tem nada demais procurar uma ajuda. Ela só vai te beneficiar a sair desse mau humor constante. Talvez ou só com uma terapia, ou talvez precise tomar um medicamento, mas não tem nada demais também. Entendi, bom. E esse tipo de problema, ele pode desencadear alguns outros problemas mais graves se não tratado? Sim, você vai para uma depressão, porque a distimia é uma depressão mais leve, vamos dizer. Correto. Então você, com o tempo, como você acha que tudo está muito negativo, porque você fica muito irritado, você fica com uma tristeza muito grande, você fica impaciente, você pode ter aquele comportamento agressivo o tempo inteiro. Então tudo isso te leva a você trabalhar o tempo inteiro com a tua respiração ofegante. Tudo isso pode prejudicar não só o seu físico, mas imagina, quem aguenta ficar do lado de uma pessoa o tempo inteiro irritado? Não dá. Então você vai se afastando dos seus amigos,
Com isso, você deixa de sair de casa, porque você já não tem tantas companhias. Mesmo dentro da sua casa, a sua companhia já não é uma companhia muito agradável. Então, você vai se isolando. E isso vai te fazendo mal. Compreendo. Aí vai viver sozinho, né? Exatamente. Chega numa situação dessa que vai viver sozinho. De todo jeito, eu sei que às vezes a responsabilidade é grande, a gente sabe das dificuldades de uma vida moderna. Eu acredito que esse tipo de problema vem por conta disso tudo. Também. Quem vive em grandes centros também, não é mesmo, Miriam? Não, a maioria das vezes sim, porque os grandes centros, eles levam a gente a essa vida muito agitada, sabe? Isso leva a gente a uma depressão, a uma ansiedade muito grande. Não é que ela é a causadora de tudo, mas que ela tem uma responsabilidade muito grande, ela tem. Se a gente não se der conta que essa violência, esse trânsito, ele leva a gente a uma vida mais estressante, que a gente precisa se voltar para ter alguns momentos de calma, para não se deixar contaminar, né, por essa agitação toda, a gente vai levando e vai acontecendo todas essas coisas. A gente vai se tomando pelo estresse, pela ansiedade, e quando você vê, você não tem um caminho de volta muito fácil, não. Verdade. Bom, a gente vai falar agora de tratamento. Qual que é o início desse tratamento? Acredito que, primeiro de tudo, reconhecer que tem um problema, né? Exatamente. Qualquer problema, quando você olha ele de frente, você reconhece, já é um grande caminho. Porque primeiro que você está vendo que você tem algum problema, aí você olhou ele de frente. Então, vamos procurar uma ajuda. Em primeiro lugar, é procurar dormir bem. É o que eu estou falando, todas essas doenças modernas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, qualquer uma dessas, se você procurar dormir bem, você já tem uma melhora muito grande. Eu tenho um relaxamento no YouTube que chama Aprenda a Relaxar, ele é de graça. Se você fizer ele 5 dias seguidos, você passa a dormir bem, eu garanto. Sem tomar remédio. Legal. É só fazer 5 dias seguidos, você passa a dormir bem. Quando você passar a dormir bem, já melhora muito, porque você já acorda no dia seguinte de bom humor. Porque uma noite mal dormida é péssimo para todo mundo. Além de você ter déficit de atenção no dia seguinte, é como se você tivesse embriagado, porque você fica com teus movimentos, com tudo comprometido. A tua concentração, tudo irritado, tudo compromete se você não dorme bem. Então, o dormir bem já é uma coisa muito boa. E fazer uma terapia, procurar descobrir se realmente você tem a distimia ou se é um mau humor por causa dos problemas que você tem e você não está sabendo enfrentar esses problemas, que também pode ser, ou é uma depressão, ou uma ansiedade muito grande. É tentar descobrir o que você tem e tratar. Ou só com uma terapia, ou se for o caso, ter que procurar um psiquiatra e tomar uma medicação. Correto. Aí só o profissional que vai poder avaliar. Correto. Bom, a respeito de prevenção, me passa depois o link, Miriam? É Aprenda a Relaxar, é só pôr no YouTube. Aprenda a Relaxar, é o primeiro que aparece. Ele demora 15 minutinhos. Você não precisa escutar nada, é só você apertar o botão, virar para o lado e dormir. Se você não dorme, as primeiras vezes você vai me escutar, mas depois da 5ª vez eu garanto que você vai dormir a noite inteira e acordar no dia seguinte com muita disposição. Tem muita gente que tem esse tipo de dificuldade, se encontra em uma situação como essa e tem que mudar. A gente sabe muito bem disso. Bom, a respeito da prevenção da distimia, o que a gente pode falar para prevenir? Primeiro é procurar hábitos mais saudáveis. Essa vida, como você falou, essa vida muito corrida, leva isso tudo. A gente come sem ter uma noção do que a gente está comendo. A gente come assim, nem olhou para o prato, come em 1 minuto. A gente coloca tudo e come sem perceber o que está comendo. Tudo isso faz mal. Inclusive, quando você está muito nervoso, muito ansioso ou deprimido, ou você come demais, ou você fica muito magro, ou você fica muito gordo. Você pode perceber que os deprimidos, ou eles estão muito magrinhos, ou então eles engordaram demais. Porque a gente não tem uma noção mesmo, você vai perdendo isso. E a gente tem um estudo que nós estamos fazendo, que é calculado até o seu humor e a sua gordura. Os impulsivos, os combativos, os depressivos, como que a pessoa acaba engordando
ou emagrecendo por causa desse problema. É muito interessante quando você vai perdendo a noção do que você come, do que você bebe, porque geralmente esse mau humor, a distemia, você vai perdendo a noção e a vontade de fazer as coisas. Então você se volta para quê? Você se volta para bebida, você se volta para drogas, porque você acha que a sua vida já não está mais valendo tão a pena. Você fica muito negativo, você acha que não vale mais a pena viver. Até isso você chega a essa conclusão. Então você se volta para uma bebida, você se volta para uma droga. Então é saber identificar o problema para que não chegue a esse grau, procurar uma ajuda e aí procurar hábitos saudáveis, fazer uma ginástica, ter uns momentos mais de tranquilidade, sair um pouco dessa vida agitada, procurar identificar o que te faz ter esses momentos mais agressivos, o que você gosta no seu dia. Comece a escrever o que tem no seu dia, da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Quais são os piores momentos, quais são os melhores momentos. Identificar o que te leva a esse grande mau humor, entendeu? Porque aí quando você identifica, fica muito mais fácil de você trabalhar. Verdade. Primeiro de tudo, se conhecer, né? E o autoconhecimento, para mim, é o essencial. Você não faz nada sem o autoconhecimento. Verdade. Miriam, é um prazer muito grande recebê-la aqui, falar a respeito desse tema tão importante. E é um momento de utilidade pública aqui para a população que precisa. Muito gostoso saber e conhecer a respeito dessa distimia, que tem muita gente que está nesse estágio e infelizmente não sabe, né? Com certeza. O prazer foi todo meu. E espero poder conversar com você sobre outros assuntos. Pode pautar aí com a nossa produtora Jéssica aqui, que você voltará aqui, viu? Com certeza. Uma boa tarde para você. Para você também. E uma boa semana. Obrigada, igualmente. Nada. Falei com ela, Miriam Durante, a psicoterapeuta holística e presidente do IPOM, o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente.